Olá, Belo Jardim. Eu sou Karina Veríssimo e trago para vocês o programa Fuxico das Marocas, trazendo a 52ª edição da tradicional Festa das Marocas, a Festa da Redenção. Esse ano vamos homenagear a Dona Conceição Augusta, a única maroca que ainda está aqui para nos contar os seus fuxicos. Vamos também homenagear o Boi de Bill, que será representado pelo Boi da Gente, resgatando a cultura e a tradição de Belo Jardim. Como também, claro, a gente não pode deixar de homenagear o nosso querido Ottoni Propaganda, que trouxe para a gente o carro da Pitu. Ladeado aqui estou com duas grandes figuras de Belo Jardim, que são, na verdade, o radialista Josa Leite e também Ivonaldo Gouveia, historiador e membro da Academia Belo Jardinense de Letras e Artes. Olá, tudo bom, Josa? Tudo bem. Um abraço para todos vocês. Contar um pouquinho da vivência que tivemos ao longo de algumas apresentações no palanque central da Festa das Marocas. E você, Ivonaldo, como é participar desse momento aqui com a gente? É uma grande satisfação, né, Karina? A gente está aqui hoje para contar várias histórias das Marocas. E aqui, ó, está o reloginho, né? Como se diz, né, Josa? No tempo que estou em Gonçalves, né? Eu estou com um relógio. Tony Gonçalves, ele, só para ilustrar o que estava... Tony Gonçalves é um radialista que tinha na Rádio Pitoria, ele apresentava Tarde Sertaneja, era de 5 às 6 da noite. E ele era vereador e era pirangueiro, que eu nunca vi daquele jeito. Ele vendia cachete e essas coisas. E teve uma vez que a gente lá, meio liso, lá na rádio, eu digo, dá uma investidas em Toninho. Toninho, me arrume 5 aí para a gente tomar um ali. Ele disse, o quê? Digo 5, ele, o quê? 5, ele, o quê? 5, ele, o quê? Eu digo 10, ele, não era 5. Ele era moco para emprestar dinheiro. Pois é, então com essas histórias divertidas, engraçadas, curiosidades sobre algumas personalidades daqui, de tradição da Festa das Marocas, a gente vai trazer para você muito fuxico. Afinal de contas, tinha gente que gostava de fuxicar, Jorge? Festa das Marocas é padrão o fuxico, né? Era característica de Dona Maria José, de Conceição, e elas ficavam nas esquinas só para fofocar, né, Ronaldo? Verdade, José. Hein, Ronaldo, mas eu soube também que, na verdade, elas eram alvo dos fuxicos também. Era justamente alvo do fuxico, né? Aí Namoradeira demais. Demais. Abrir aquelas portas para ver quem passava, quem ia, quem voltava, quem estava vestido, quem estava, né? Com aquelas roupas juninas. Era sempre isso. Entendi. E, inclusive, nesse programa, nós vamos receber o depoimentos de algumas pessoas que foram e que construíram uma história no decorrer da Festa das Marocas, inclusive da senhora Conceição Augusta, né, que não reside em Belo Jardim atualmente, mora na cidade do Recife, e que nos mandou também um vídeo falando sobre o seu saudosismo, de como foi ter iniciado essa história para Belo Jardim. Tinha Dona Zélia Franklin e Dona Maria José. Era o trio. O trio que não passava, não perdoava ninguém. Quem passava na Rua João Pessoa, hoje é Rua do Calçadão, mas era Rua João Pessoa. Que hoje, inclusive, as casas delas estão sinalizadas, né? Na verdade, a Festa das Marocas se tornou um patrimônio imaterial de Pernambuco, uma coisa bacana de se ver. Ivonaldo, como que se iniciou a Festa das Marocas? Bem, Karina, em 69, entre 66 e 68, a TV Celso colocou a novela Redenção, que foram 2 anos de duração, 596 capítulos. Então foi uma novela que prolongou muito. E aí veio a ideia delas, né, futuramente, elas em 69, fazer essa Festa das Marocas, remetendo a Festa da Redenção, como tinha essas fofoqueiras. Então foi aí que deu o pé iniciado em 69. Agora a largada foi em 70, né? Foi em 70, começou com o Galego da Tapera, lá na Rua João Pessoa, que hoje é o Calçadão. E na Rua João Pessoa começou uma festazinha tímida, porque concorria com a festa do bairro de São Pedro, a festa de São Pedro, que era no dia 29. Aí começou exatamente nessa data, concorrendo. Aí no ano seguinte, já começaram a trazer o carro da Mucuri para lá, e da Pitu vieram. Foi. Aí, o depoimento Demócrito, e aquele carro andando ali aí chamaram o Wilson Golinha, né? E Dona Zélia, memória, grande figura. Aí contratou esse carro da Pitu,
para que viesse pro seguinte ano viesse para Foi no segundo ano. segundo No ano. primeiro ano só foi o Galego da Tapera, com a sanfona. No segundo ano também. No terceiro ano foi o carro da Pitu. Agora me conta uma coisa, se realmente iniciou no ano de 70, né? De rombo 70. Vamos 70. Então, estamos na 52ª edição, mas você estava me contando uma história interessante. Houve um gaseamento aí. A gasear a festa da... Gasearam foi na gestão do prefeito Cecílio Galvão. Teve um ano que ele botou o dedo no suspiro e disse, não, vai ter festa aqui não. Botou o dedo onde? No suspiro. Ele disse, não vai ter festa não. E não teve. Aí houve um gaseamento. Essa palavra existe? E você acabou de criar, tá tudo certo. Como tem outras palavras que se cria do domínio popular, né? Pois é. E aqui justamente isso, estamos falando do popular, né? É verdade. Ivonaldo, inclusive também nós temos uma história que ganhou fãs da Festa das Redenções. É tanto que clonaram o carro da Pitu, Josi. Gravaram vídeos, soltaram nas redes sociais desse carrinho, desse mini trio elétrico. A miniatura. Ficou a beleza, ficou a réplica idêntica. Parabéns aos idealizadores dessa mirabolante ideia de replicar o carro de Ottoni, que era a atração, né? A atração era o carro de Ottoni, a chegada e a saída. Depois ele era com um veraneio. Depois o micro-ônibus. E por último, era um micro-ônibus até ele falecer. Karine, o meu vizinho, ele desde de criança, ele colecionava, gostava de carro de som. E justamente ele pequeno, né, na infância dele, ele queria muito ir para o carro da Pitu, mas a mãe não deixava, por conta dos protocolos, as coisas que tinha com ele. Criança. Muito criança. Aí ele foi obcecando, vivendo em cima daquilo na cabeça dele. Aí fazia, montava, né? Ninho é filho de Cissa Menezes, filho de Nego. Então, quando foi com certo tempo, quando ele já se tornava rapazinho, já podia ir para a festa, já ia todo ano, já tornava adulto. Ele foi um fã tão grande que fez um carro pequeno, e quando foi agora, ele restaurou um carro grande, se espírito não me engano, ele disse a mim que gastou R$5.000 nesse carro, e fez. R$5.000. Está o carro idêntico mesmo. Mas por que... Inclusive, o carro de Ottoni tinha uma mecânica que subia o bagageiro. Esse também, sobe o bagageiro. Eu tive o prazer de ver de perto o carrinho e é exatamente assim. E eu queria saber por que esse amor ao carro da Pitu pelos Belo Jardineses. De onde? Por quê? O que é que tinha de tão especial? O Karine, eu acho que é uma coisa que você vem de criança, se habituando naquela infância que você gostava de uma festa, de uma tradição. Aí eu acho que foi isso que fez ele como tantas pessoas. Quando fala em Maroca e Redenção, muita gente enche os olhos de lágrimas. Teve uma época, inclusive, que foi no governo de Valdeci, segundo governo de Valdeci Torres, de que ele queria acabar com a tradição de Ottoni, trazendo bandas. Ottoni repudiou, disse, não, se for uma banda, eu não vou, porque aí ele ficaria renegado a segundo plano. Aí depois houve um consenso, porque ele era o alvo das atenções, com o seu carro de som, tocando piripiri, que era a ciranda do piripiri, né? E dando aquela vida tranquila. Ô, José, o vozeirão dele. E a festa começava ali, de Seu Nem Afaiado para lá, né? Não era aquela... Não, era. Ela começou na Rua João Pessoa. De João Pessoa, foi tomando proporção. Depois foi subindo, aí o trio ficou ali de frente do Hotel da Mendonça, e depois colocaram mais 2 carros da extensão da rua até a prefeitura, para ampliar o som, até a prefeitura, porque era totalmente lotado. Aí depois, na administração de João Mendonça, ele achou por bem transferir a Festa das Marocas para o pátio da Feira de Eventos, onde depois, cada governo, Gilvando preferiu fazer na Avenida Deputado Zé Mendonça. Mantendo a tradição. Mantendo a tradição. Já outro queria fazer lá de frente do Donino, quando não deu certo. Foi a pior catástrofe que já se tem notícia, foi a Festa das Marocas, feita do Donino. Voltou lá para o pátio da feira. Já agora, segundo Gilvando disse essa semana, de que no próximo ano vai manter a tradição
na Avenida Deputado Zé Mendonça. Se Deus quiser e a pandemia permitir, ano que vem a gente tem uma festa das Marocas de maneira presencial, trazendo aí tudo, a multidão de pessoas aqui. Sem máscara, sem nada, tomando a cachaça com laranja, que é a tradição. Por falar em laranja, eu soube que você ganhou um saco de laranja sempre aí de graça, Olha, por conta de uma festa das Marocas. Que história é essa? A história é o seguinte, o Neguinho da Laranja, ele botava ali de frente da Rádio Bituri, onde hoje é o Banco Itaú. E ele colocou lá a laranja, ele passava a noite todinha e ficava aquela tuia de bagaço de laranja. Só que ele gostava de tomar uma lapadinha e embeber doce. Embeber doce. E quando eu cheguei 5 horas da manhã para trabalhar na rádio, ainda estava meio escuro, quando ele estava deitado. Aí eu fui lá, já rachei a maquinazinha de descascar laranja e levei para a rádio e guardei. Uma semana depois eu encontrei ele no Campo Santa Cruz. Digo, opa, negão, e aí, rapaz? A festa foi boa, não foi nada, rapaz. Teve um prejuízo danado. O que aconteceu? Roubaram minha máquina. Foi meu. Mas, rapaz, e quanto é uma máquina daquela? Disse, 80 conto. Digo, rapaz, danado. Agora o cara deixou uma lá na rádio, para vender. Quer dizer, vai lá. Aí na segunda-feira de manhã ele já estava lá. Chegou lá, eu botei a máquina pelo olhar, ele olhou. Quando ele ia falar, eu disse, peraí um momentinho que eu vou dar a hora certa aqui. Foi umas 5 vezes e ele agoniou. Aí, por último, ele disse, tu não vai ficar com raiva não? Eu digo, não, diga o que é. Eu digo o preço aí, se der, é de você. Ele disse, rapaz, essa é a minha. Eu digo, eu sabia que era a sua. Foi o que eu tirei dali. Você estava bêbado e você disse que não tinha cachaça. Ele tomou uma cana da... Resultado, toda vez que ele está vendendo laranja, eu chego, não pago. Foi aí a história do saco de laranja. Uma tiração de onda que resultou em laranja e vitamina C grátis. Gratuitamente, nunca mais eu tive gripe. Deixa eu perguntar uma coisa, Ivonaldo, para você, dentre essas 52 festas que gasearam uma, né? Gasearam. Porque, inclusive, tem isso, as pessoas estão dizendo que são a 51ª festa. 52ª, e por aí está a interrogação. Na verdade... Mas tudo está dentro do contexto, eu acho, né? É verdade. Está dentro do contexto mas da quando se comemora, nos anos 70 foi a primeira festa, correto? Justamente, a primeira. Então mas aquela já seria, tinha, né? aquela já seria a primeira edição da festa das Marocas. E nesse tempo todo, nessa polêmica, 51 anos, 52ª, enfim, dessas festas, qual é a melhor para você? Eu acho que a Maroca. Porque é uma coisa que é uma história revivida em Pernambuco, as cidades vizinhas, o povo não fala, a não ser as festas das Marocas. Sabe que também a festa do dia 20 de janeiro era uma festa muito falada, onde a Rádio Bituri amanhecia o dia, transmitindo 10 dias, né, na Josa de festa. Maria Rita disse que tinha gente que dormia até no rádio. Exatamente. Mas naquela época, já que não morreu, que existe a festa do dia 20 de São Sebastião, né, com o padroeiro de Nossa Senhora da Conceição, mas que é uma festa que ficou histórica em Belo Jardim, não desclassificando a festa que é do padroeiro, que é São Sebastião, é a festa das Marocas. Agora tem um detalhe, que a festa da Maroca era criada por Dona Maria José, Dona Zélia Franklin e Conceição Augusto, elas três. Há um determinado tempo, na administração do prefeito Valdeci Torres, ele mandou um projeto para a Câmara privatizando a feira, a festa. Aí a festa passou a ser municipalizada. Aí elas se afastaram, houve polêmica, houve depressão, Dona Maria, verdade, eu me lembro professor Ulisses, pessoal todo, porque quando chegaram o ano, não, aqui a festa é do município. Foi uma revolta, nós éramos oposição e ficamos do lado de Dona Maria José. Mas era depois, até hoje, foi municipalizada. E foi ótimo, né? E melhorou. Mas é uma coisa que nós estamos agora tentando resgatar, que é a cultura, a expressão popular, as histórias, a tradição de Belo Jardim. Inclusive, as pessoas acharam que não iria haver festa das Marocas, mas ela não podia passar em branco. Não é isso mesmo, José? Olha, ela inclusive começou lá na rua João Pessoa e foi crescendo, ao ponto de termos 3 palanques. Um para as atrações, outro para o forró pé de serra, e tinha outro que era o forró de piteta. É verdade, forró de piteta. Era o Furazorba. Como é o nome? Furazorba. Era o forró de piteta. Eu já imagino por quê. Exatamente, era o Ributai. Lá era onde estava o melhor da festa. Ô José, e existe um contexto muito grande, que a festa da Maroca,
em si, na Siqueira Campo, mas existia também as palhoças de barro. Era exatamente, Piteta. A de Piteta, a Rainha da Sucata, na Coab 1. Exatamente. A Rancho Verde, aqui, né? Do pai de Sebastião Lopes, do povo de Sebastião Lopes. A Eurico Rodrigues. Justamente, que era Rancho Verde, né? Rancho Verde. Tinha a de Quitéria Dodô na Praça Motorista, Cheiro do Povo, que era do outro lado, de seu Júlio, né? Tinha Dai e vovô cantando os dois. Era. Aí foi quando surgiu aquela música, diz amor, fala paixão. Aí um cantando e outro respondendo. Diz amor, fala paixão. Aí Dai um bigodão. Aí te lascar, porra, você responde. Tinha a palhoça na rua Caruaru, né? Tinha também. De Assis. Tem a palhoça. Ô José, um fato bem curioso foi que, vou contar agora, foi quando Marindês veio para o Cheiro do Povo. Cheiro do Povo. Né? Cheiro do Povo é onde funciona hoje. Onde funciona hoje a pizzaria, né? A pizzaria, ali na Praça do Motorista. Do Motorista. Aí tem esse episódio. É que Marindês foi cantar tem a palhoça que era do... Não, justamente o cheiro da gente. Mas que tem a palhoça de Quitéria Dodô, que era flor do bairro, e começou Gesso tocar. Gesso sanfoneiro tocando, e os outros, todo mundo, né? Até Zé Araújo, que era o triângulo, que batia em todos. E haja o povo entrar, Karine, entrar naquela palhoça, e de repente lotou. Aí, de repente, o povo, cadê Marindês? Cadê Marindês? Aí olhou para a dona Quitéria, né? Quitéria Dodô, disse, cadê Marindês? Ela disse, Marindês? Aqui é Gesso sanfoneiro. E não, ela vai cantar aqui. Disse, não, ela é no Cheiro do Povo, em Seu Júlio, do outro lado. Era de frente. Aí ele disse, eu vou fazer o quê? Disse, então decida. Ele disse, eu vou fazer o quê? Disse, então decida, você vai para aqui e para lá. Muita gente correu para lá e ficou cá. Então também lotou. Quem estava dentro não saía para perder o lugar e ninguém podia entrar. Então, a bilheteria estourou do Cheiro do Povo. Também teve no Cheiro do Povo, que foi também fenômeno, foi Jorge Altim e os Três do Nordeste. Foram tocar lá em Seu Júlio, né? Com o Zinho. Zinho era o Josa, e tem também uma história também muito interessante, engraçado, é que naquela década de 70 e 80 existia Arthur Sabino, né? O saudoso que o povo chamava Arthur Malandra, porque era um seresteiro, onde eu tenho uma honra de falar nele, dos filhos dele, Sueli e Paulo, que são gente cara, gente do nosso conhecimento. E naquela época, banheiro público era pouco, não existia aqueles banheiros. Então, Quitéria não deixava o povo entrar, era banheiro pessoal. Depois foi que ela fez. Aí, olha o que acontece. O povo disse, Arthur, e a noite foi boa, como foi? Disse, Arthur, como foi? Ele disse, para Quitéria de Dodô, e o Arthur foi bom, foi ótimo, ganhar dinheiro. Agora, para mim, aqui, só foi cagar e mijar. Muita história interessante. Aí, então... eu seu Arthur, o cara, ele tinha um sinuca lá, sinucazinha de bola, e o caboclo jogando lá e fumando e botava na tabela. Ele disse, vai queimar. Aí, desculpa aí. Aí, umas 3 vezes ele reclamou. Ele disse, faça o seguinte, bota na orelha, ele aceso, para você ver. Seu Arthur ele tinha uma saída, ele era muito irreverente. Né? Ô, Josa, e dessas festas, para você, qual delas marcaram? Rapaz, a que marcou foi a festa da qual o deputado Zé Mendonça estava lá e ele era presidente do Santa Cruz, foi de 81. E ele era presidente de Santa Cruz, aí tinha abertura, porque tinha o prefeito, tinha o juiz, tinha um padre, tudo da cidade de Redenção. A prefeitura fazia a doação da chave da cidade ao prefeito que administrava durante 4 dias, era fictício. E, na oportunidade, apresentando lá tal, aí eu digo, aqui o presidente do Santa Cruz, o deputado Zé Mendonça. Ele disse, mas você é torcedor do Náutico. Eu digo, mas se eu quiser, eu torço pelo Santa Cruz agora. Muda de time. Não, vai mudar Muda a casaca. Foi uma festa maravilhosa, que teve atrações, já não tinha mais Ottoni. Ottoni já estava em segundo plano, já era atrações de bandas, já era atrações de nível nacional, que estava vindo para a festa da Maroca. Inclusive, a gente tem... Falando do saudosismo, temos aí a participação especial de Dona Conceição Augusta, que mandou um vídeo para a gente, para relembrar os tempos de um forró de vizinhança, de um forró de amigas, que hoje se tornou um patrimônio imaterial de Pernambuco. Queridos amigos,
e conterrâneos belos-jardinenses. Eu sou Conceição Augusta, uma das fundadoras da Festa das Marocas, junto com Dona Zélia Franca e Dona Maria José. Apesar de estarmos vivendo essa pandemia, estou aqui, saudosista, querendo relembrar um pouco da Festa de Redenção, que o ano passado não teve, esse ano é o segundo ano que não está tendo. Mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar. E nós vamos continuar com a festa, porque ela hoje é patrimônio cultural da humanidade e não podemos deixar de relembrar com fatos importantes da nossa cidade. É com grande orgulho que sinto de ter deixado um marco na minha cidade, onde a cidade eu nasci, vivi e me criei. Dancei, brinquei, e a Festa das Marocas era sensacional. A primeira festa foi no dia 29 de junho, dia de São Pedro, de 1970. E era chamada de Festa de Redenção, por causa de uma novela que passava na TV Excelsior, que foi a novela mais longa da história, com 360 capítulos. E eu, conduzido por um artista principal, Francisco Ouro. E o cenário relembrava muito a nossa rua, relembrava muito o cenário da festa. E nós éramos chamados de Marocas. E com isso, passou de Redenção, que era o nome da cidade, onde havia essa festa, para fazer as personagens da festa. Eu, Dona Zélia e Dona Maria José. Sinto muito não poder estar presente. Então, fica um pouco triste para mim falar um pouco na Festa da Marocas, mas tenho que dizer alguma coisa. No primeiro ano, fizemos, os galegos da Tapera nos embalou a noite toda, tocando. Tivemos a cobertura do cronista social Pedro Burica, que era daquela época, e a crônica era de Marconi Ferreira, quem fazia a crônica de encerramento da festa. Até 3 anos, depois de 3 anos, chegou a Belo Jardim Antônio para continuar essa grandiosa festa, que hoje é comentada em todo o Brasil. Aqui, deixo o meu abraço, o meu eterno carinho pela minha cidade, pela minha família, que ainda tem família lá, em Belo Jardim, na minha casa, onde residi. Hoje, a Festa das Marocas faz a 52ª edição. Agradeço o convite feito por Karina e Ivonaldo por me dar essa oportunidade de falar da festa. E também relembrar que hoje a Festa das Marocas é um patrimônio cultural da humanidade. É com muito orgulho. Me despeço de vocês, Belo Jardinenses. Um abraço para todos e que Deus nos dê a oportunidade de no próximo ano estarmos junto com a Pitu, o carro e dançarmos a ciranda e a noite inteira. Muito bacana a gente poder ainda ter conosco, comemorando, que ela agradeceu, Ivonaldo, a nossa atenção em buscá-la para pegar esse depoimento, de resgate à nossa cultura, de resgate ao povo, à raiz de Belo Jardim. Então, que é preciso ser lembrada. Além dessa lembrança, o que é que você poderia trazer mais para a gente? Eu me lembro a crônica de Marconi Ferreira, que era ditada por ele. Era lida no sábado, meia-noite, preterivelmente. Parava tudo para Altone ler a crônica. Aí ele lia, era uma crônica que Marconi Ferreira fazia. Marconi Ferreira, de saudosa memória, promotor público, grande esportista, foi vereador, presidente da Câmara, era uma figura muito inteligente, fazia uma crônica de um nível altíssimo. Era um palavreado que tinha que estar com um dicionário na mão para entender o que ele tinha dito. Mas era um conteúdo fantástico, né? E terminava com a música Segura na Mão de Deus, com Carmen Silva, né? Carmen Silva. Era um fenômeno. Meu irmão, o saudoso meu irmão Ivanildo Ridomarque, vulgo Cunhão de Fogo. Cunhão de Fogo. Com ele testículos em chamas. Em chama, Aí, ele era uma pessoa que tudo dele ele registrava. Era um fenômeno. Uma pessoa analfabeto quer dizer assim, tinha um QI, mas o QI de história, fenômeno. É verdade. E tinha também, na última noite, os boiados. Os boiados é aquele que passava... Não, peraí, não conta essa não. Essa aí vai ser
o nosso próximo episódio. Amanhã, gente, a gente volta com muito mais marocas, tá? Muito mais fuxico das marocas. Agora vamos começar a fuxicar, falar da vida alheia. Josa nem gosta do bichinho. Não. Então, gente, agradecendo também a gestão que está fazendo história, que está construindo a nova história, a parceria do Sesc Ler Belo Jardim, que está conosco, e, claro, também aos nossos parceiros. Amanhã a gente volta com mais Fuxico das Marocas. Voy a